Olá, meu nome é Mônica Alves, eu sou psicóloga. Nós vamos conversar sobre o medo. Você tem medo? Você tem medo de quê? Nós vamos entender que o medo é uma das emoções básicas do ser humano, né? E o medo, ele é um sinal de alerta. O medo, então, pode ser entendido como constitutivo, como integrador, né? Como aquele alerta que vai nos afastar de inúmeras situações da nossa infância enquanto a gente viver. Tem medos que são específicos, né? Medos que carregamos aí a partir das nossas histórias, de animais, medo do escuro, medo de pessoas que já morreram. Existem medos que nós vamos entender que são inespecíficos, né? Que tomam o sujeito e que ele não vai saber dizer nem especificamente do que é que ele tem medo. Mas a gente precisa aí então reconhecer essa emoção importante, localizá-la, ter consciência dela. E estamos então diante de uma primeira dificuldade. Para a nossa sociedade, o medo é uma emoção que deve nos causar vergonha. Somos ensinados que pessoas fortes não sentem medo, que medo é coisa de menina medrosa, né? E não é bem assim. E a nossa provocação a partir desse talk hoje é mostrar que o medo, enquanto um sinal de alerta, ele precisa de um lugar, de um espaço aí na nossa vida. Há perigo no medo? Penso que se você ignorá-lo, né, se você fugir dele, negar a realidade, certamente essa emoção que deve nos alertar, ela vai ficar adormecida. Muitos vão entender o medo como falta de inteligência, até como falta de fé. Mas pegando esse cenário que estamos vivendo, né, onde o Brasil já tem quase 200 mil mortes a partir de uma pandemia, a partir de um vírus, negar a realidade, fingir que nada está acontecendo, é um risco, né? Então, ter medo deve nos colocar de prontidão para cuidar do que cabe, né? Que são aí as orientações que nós todos estamos lidando desde o início. Distanciamento social, higienização, uso de máscaras, cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental. Então, nesse momento, esse medo que a pandemia provavelmente está provocando em todos nós, deve nos colocar nesse lugar de cuidado. Você sabe qual o limite, então, entre o medo e o que a psicologia e a psiquiatria vai chamar de fobias, né, de síndrome do pânico, de agorafobia? Se nós estamos utilizando o medo, né, como essa emoção que vai nos alertar diante do perigo, e nesse momento nós estamos com um perigo real, né, então mortes, ameaça de mortes, todo um cenário que coloca médicos, profissionais de saúde, pacientes, familiares, pessoas que estão em casa, pessoas que estão nas ruas. Então, todos nós, na verdade, estamos inseridos nesse contexto. Então, ter medo, né, diante aí desse cenário é algo extremamente normal. Nós vamos entender que o limite é quando o medo nos paralisa, quando o medo nos impede, né, de continuar nossas rotinas, quando o medo ele altera questões até biológicas como sono, como apetite. Então esse medo, né, nesse grau que vai nos tomar e que vai causar sofrimento psíquico, seria aí de uma forma muito simples o limite para ser uma fobia, né, para se transformar aí em coisas que são mais sérias, mais graves. Por isso a importância de reconhecer e localizar seus medos e trabalhá-los. O conceito de fobia é essa intensidade, essa duração ligada a situações que vão nos colocar mesmo paralisados, né? E uma diferença também é que nas fobias
a gente vai ter angústia. As fobias, a angústia, ela vai ser uma característica, né? E aí o sujeito, ele se angustia, ele tem medo de se perder, ele tem medo de perder o controle, né? Então essa angústia, ela marca aí os limites mesmo entre o que é esse medo que é comum, que é normal, que é necessário para esse campo aí mais patológico. Agorafobia, né? Esse é o nome de uma das fobias que são mais comuns, que acomete aí muitas pessoas. A agorafobia é o medo de lugares muito amplos, né? E que provavelmente vão estar aí populosos, né? Então essas pessoas que têm agorafobia, elas não vão dar conta, por exemplo, de estarem em ruas que são superlotadas, de ir no shopping center, de ir no estádio assistir um jogo de futebol, né? Então o sujeito fóbico, ele vai sentir sintomas como taquicardia, suor, um monte de sintomas que vão convergir no corpo, sinalizando para esse sujeito que ele pode se perder, né? Então essa é a grande questão aí de quem tem essa fobia. Medo de quem eu sou. Será esse o seu maior medo? A pandemia, ela nos distanciou das pessoas e nos colocou cara a cara com nós mesmos. Quem somos? Quais são nossas características? Quais são nossas fragilidades, nossas potencialidades? Será que eu sou uma boa companhia para as pessoas que estão confinadas comigo? Será que eu sou uma boa companhia para mim mesma? Um dos efeitos da pandemia foi nos retirar de espaços aí onde podíamos simbolizar mesmo a nossa existência. Questões rotineiras, pegar um Uber, conversar com o motorista, ir para o trabalho, encontrar os colegas, falar da vida, das questões todas aí referentes à vida, ir para a faculdade, ir para a casa dos pais no final de semana, dos avós, nossas viagens de férias. Então, em todos esses lugares, eram lugares onde nós estávamos aí constantemente falando, nos havendo com as nossas questões. Essa falta, né, desses espaços de simbolização certamente nos silenciaram, nos retiraram um pouco desse contato que nos fazia falar, escutar, digerir, pensar mesmo sobre a vida, né? Então o medo, ele também pode estar aí exacerbado nesse lugar, né? Nesse lugar de mais solidão, mas também, como a gente está aqui pensando, como o medo como um sinal de alerta, né, que possamos também olhar para nós mesmos, né, para aproveitar esse tempo aí de isolamento, para nos conhecer, para reconhecer nossas características, para cuidar aí das nossas questões. Um efeito também interessante dessa pandemia, quando a gente fala desse olhar para nós mesmos, né, para localizar às vezes defeitos, estranhezas, é uma frase que diz que quando o mundo está louco, o louco fica menos louco. Ou seja, né, a pandemia, ela acentua sim sintomas, ela exacerba características que às vezes são ruins em todos nós. Mas ao mesmo tempo, eu penso que esse momento onde nós estamos todos no mesmo barco, no sentido do mal-estar, no sentido do medo, a gente começa a olhar para o outro com mais empatia, nós olhamos para as loucuras, né, para o desarranjo mesmo que algumas pessoas apresentam e nos colocamos nesse lugar, né, porque hoje a situação, ela não está fácil, né, de ser vivida, né, de ser gerenciada. Um outro ponto também importante quando a gente fala do medo é o medo da morte. Tem uma outra frase interessante que diz que aonde a morte está, o eu não está. Parece paradoxal, mas chama a nossa atenção para o cuidado que devemos ter com a vida, né? Quando a gente fala da morte, nós estamos falando da perda, e nesse momento da pandemia nós estamos perdendo pessoas queridas, as pessoas que a gente conhece estão perdendo pessoas. Então o atual perigo da morte certamente está exacerbando o medo, mas aí, né, eu
provoco você no sentido de a melhor forma de cuidar da vida, né, é encarando a morte, né? E não é só a morte do outro, das pessoas que amamos, é a nossa própria morte. Nesse momento isso está escancarado para todos nós. E o medo da nossa própria morte precisa nos fazer olhar para o hoje, para o presente, algo que está posto por filosofias aí há tantos séculos, né? Então, os budistas, os taoístas, eles vão sinalizar que o que nós devemos viver é o agora, o hoje. E provavelmente estávamos vivendo, antes da pandemia, com um olhar no futuro. Fazíamos tudo aí no dia a dia para ter, para um dia conseguir conquistar. E a pandemia, ela nos mostra que nós temos o agora, nós temos o hoje. Então, esse é um alerta importante também, essa é uma forma interessante da gente encarar o nosso medo de morrer e de perder as pessoas que nós amamos. Como encarar nossos medos? Admitindo-os, reconhecendo-os, localizando-os e não fingindo que nada está acontecendo e não ficando à mercê aí dessa sedutora fuga da realidade. Nesse momento estamos vivendo uma situação muito difícil, mas nós temos alguns elementos, né, que vão nos dando segurança. Então fica o alerta, cuide de você, cuide das pessoas que estão com você. Cuide da sua saúde mental, se necessário, se você perceber que esse medo ele está aí te paralisando, esse medo ele está te afastando mais do que deve, do que é necessário, da vida, procure ajuda, né? Então é essa a nossa provocação. Eu espero que você tenha conseguido olhar para os seus medos, pensar sobre eles, né, e achar alternativas mesmo para encará-los.